Caros irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à Verbo Vita e Palavra de Vida neste dia 3 de fevereiro, terça-feira da quarta semana do Tempo Comum, mas também memória de São Brás, este grande bispo padroeiro da Garganta. E vou então proclamar o Evangelho de hoje. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, depois de Jesus ter atravessado de barco para a outra margem do lago, reuniu-se uma grande multidão à sua volta. Ele deteve-se à beira-mar. Chegou então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Ao ver Jesus, caiu a seus pés e suplicou-lhe com insistência: "A minha filha está a morrer, vem impor-lhe as mãos para que se salve e viva." Jesus foi com ele, seguido por grande multidão que o apertava de todos os lados. Ora, certa mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, que sofrera muito nas mãos de vários médicos e gastara todos os seus bens, sem ter obtido qualquer resultado, antes piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, veio por entre a multidão e tocou-lhe por dentro do manto, dizendo consigo: "Se ao menos tocar nas suas vestes, ficarei curada." No mesmo instante, estancou o fluxo de sangue e sentiu no seu corpo que estava curada da doença. Jesus notou logo sair uma força de si mesmo. Voltou-se para a multidão e perguntou: "Quem me tocou nas minhas vestes?" Os discípulos responderam-lhe: "Vês a multidão que te aperta e perguntas quem me tocou?" Mas Jesus olhou em volta para ver quem o tinha tocado. A mulher, assustada e a tremer, por saber o que lhe tinha acontecido, veio prostrar-se diante de Jesus e disse-lhe a verdade. Jesus respondeu-lhe: "Minha filha, a tua fé te salvou." E ainda ele falava quando vieram dizer da casa do chefe da sinagoga: "A tua filha morreu, porque estás ainda a importunar o mestre." Mas Jesus, ouvindo estas palavras, disse ao chefe da sinagoga: "Não temas, basta que tenhas fé." E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus encontrou grande alvoroço, com gente que chorava e gritava. Ao entrar, perguntou-lhes: "Por que todo este alarido e tantas lamentações?" "A menina não morreu, está a dormir." Riram-se dele. Jesus, depois de os ter mandado sair a todos, levando consigo apenas o pai da menina e os que vinham com ele, entrou no local onde jazia a menina e pegou-lhe na mão e disse: "Talitá cum", que significa: "Menina, eu te ordeno, levanta-te." Ela ergueu-se imediatamente e começou a andar, pois já tinha 12 anos. Todos ficaram muito maravilhados. Jesus recomendou-lhes insistentemente que ninguém soubesse do caso e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, vemos neste Evangelho este Jesus que vai, toca e cura. Não tem medo de tocar aqueles que estão feridos, em que supostamente, segundo a lei do tempo, ao ser tocado, tornavam-se impuros. Mas Jesus não está preocupado com essas questões e essas rúbricas, mas sim em fazer a vontade do nosso Deus. E tudo se faz por meio da fé. Claro, por Jesus, mas também pela confiança, tanto daquela mulher como daquele pai, que não desesperou e acreditou em Cristo. Mas aproveitando este Evangelho da cura, quero-vos falar sobre São Brás, que foi um bispo que nasceu por volta do século III, também dentro das grandes perseguições da Igreja, e que queria cuidar das pessoas, digamos assim, queria cuidar das pessoas e, portanto, ele também se tornou médico, mas depois entendeu que também devia procurar cuidar daquilo que é a alma, ou seja, cuidar daquilo que não é físico, mas que é eterno. E esse cuidado é mais importante que o físico, porque esse cuidado com a alma leva-nos à eternidade, enquanto este nosso cuidado físico tem as suas limitações neste mundo. Mas São Brás, que então quis fazer este percurso, e tornou-se bispo da Igreja e procurou trabalhar as suas comunidades como um bom pastor à semelhança de Cristo, e acabou por ir morrer mártir porque não quis negar a sua fé. E é precisamente neste acontecimento em que ele iria para o seu martírio que aconteceu o milagre que todos conhecemos. São Brás ia a caminho e uma mulher que tinha uma filha rompe a guarda que estava a levar o São Brás e que de joelhos pede ajuda para cuidar da sua filha. Ora, ele faz esse grande milagre e é retirada, digamos assim, aquilo que estava a engasgar e a criança foi salva. Vemos que os santos, com a força de Cristo, fazem o que Cristo fazia. E Jesus disse isso mesmo: "Ide, batizai, curai", e assim fez São Brás. Depois daquela cura, mesmo assim foi resoluto entregar a sua vida, dando testemunho de Jesus até à morte.
que Ele nos possa ajudar também a dar este testemunho e auxiliar-nos também no mal das gargantas. Em seguida farei um convite para isso mesmo, convite para poderem participar nessa celebração numa das minhas comunidades. Espero que possam vir e conto convosco. Caros irmãos e irmãs, após a meditação do Evangelho, quero deixar-vos este convite. Vou retomar uma tradição da Igreja, que é muito antiga, mas que se foi perdendo ao longo de um tempo, que se resume nisto. No dia 2 temos a bênção das velas, com a bênção na celebração litúrgica do Senhor das Candeias, e no dia 3, imediatamente no dia a seguir, em que celebramos a memória litúrgica de São Brás, como sabemos, padroeiro das gargantas. Havia uma tradição em que o sacerdote pegava em 2 velas benzidas no dia 2 e colocava em X, digamos assim, em cruz, à frente de cada fiel para a bênção das gargantas. E é uma tradição do século IX, século X, cerca de milenar, digamos quase 1000 anos, mas que se foi perdendo ao longo do tempo e que eu vou retomar numa das minhas comunidades. E, portanto, quem quiser participar nesta celebração é certamente convidado no dia 3 de fevereiro, na terça-feira, dia litúrgico de São Brás, às 8 horas, em Galegos, Santa Maria. Quem quiser, então, receber esta graça da parte de São Brás é certamente convidado.